Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, querido povo de Deus presente nesta igreja matriz, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e pela Rádio Ativa. Como o Padre frisou no início, iniciamos nesta semana o mês missionário, o mês de outubro, onde somos convidados a nos debruçar sobre a missão de cada um de nós dentro da Igreja de Jesus Cristo. Mergulhar neste grande mistério para o qual somos chamados. Como cantávamos no início desta celebração, eis-me aqui. Esta expressão, eis-me aqui, uma frase de muita força, mas que muita gente diz sem pensar. Eu estava, enquanto rezávamos o ato penitencial, a gente às vezes repete as palavras sem pensar no que elas significam. Mas, quando a gente bate no peito e diz 3 vezes, por minha culpa, minha tão grande culpa, isso é uma confissão pública. Eu estou dizendo para todos que eu sou um pecador, um grande pecador, porque eu estou dizendo tão grande. Então, publicamente, eu estou confessando. E a oração ainda vai dizer depois que não é culpa dos outros. Então, quando a gente pede à Virgem Maria, aos anjos, para que nos ajudem, intercedam por nós. Porque nós estamos reconhecendo esta fraqueza diante da vida de pecado. E eu acho que essa é uma das coisas mais belas que a Igreja Católica tem. Porque todo cristão católico autêntico vai morrer e no dia da sua morte, ele pode ter vivido 80, 90 anos, ele vai dizer, eu estou em dívida ainda com Deus. Eu ainda não paguei tudo que Deus fez por mim. Então é a misericórdia de Deus que me cobre. É ela que me alcança. E é por isso que a gente diz, nós jamais poderemos dizer assim, bom, eu já estou salvo, o céu já está garantido para mim. Cuidado com pessoas que dizem isso. Isso é autossuficiência. E é por isso que o profeta Abacuque, na primeira leitura, ele vai falar do lamento daquelas pessoas que clamam a Deus por conta de um sofrimento, de uma doença, de uma dor, de uma perseguição, trazendo para os nossos dias, quantas pessoas vivem isso e de repente dizem, o Senhor não me responde, Deus parece que não me ouve, eu estou pedindo e não acontece nada, eu estou pedindo e está demorando a me atender. E o profeta está a nos dizer que nós devemos esperar. E aqui eu lembro, neste ano jubilar, nós estamos olhando para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, onde vai dizer, a esperança não engana. A esperança não ilude. Então, a esperança colocada como uma virtude teologal. Ontem eu participava de uma formação de religiosos em Ribeirão Preto, e eu via, ontem durante o dia, e o nosso vigário-geral dizia assim, que a esperança parece ser tão pequenininha, parece que ninguém fala dela, mas a esperança carrega 2 grandes, é ela que arrasta a fé, é ela que arrasta a caridade, que é o amor. Apesar de ser pequenina, porque a fé é no momento que vivemos, o amor, a caridade também é no momento presente, mas a esperança não. A esperança é futuro, é algo que ainda não aconteceu, mas que eu espero que vá acontecer. E aquele que tem esperança é aquele que não desespera, é aquele que sabe esperar o momento das coisas acontecer. E é por isso que a leitura vai dizer, o justo vive da fé. Olha que bonito. A mesma esperança que arrasta a fé é alimentada por esta fé. Homens e mulheres de fé que sabem ter essa esperança de
seguir em frente, não desistir, não desanimar. Isso é ter esperança. Porque a falta da esperança significa o desespero, a desistência, o desânimo. E quantas pessoas nós encontramos que às vezes desanimadas. Eu uso uma expressão esquisita, né? Vai chutar o pau da barraca, não tem mais jeito, já estou perdido mesmo. Quer dizer, ela não acredita que possa haver mudança. E vocês sabem que pior do que essa pessoa desanimada para si mesmo, quer dizer, ela não está acreditando nem nela mais, que ela seja capaz. É aquela que, além de não acreditar em si, ela ainda tenta desacreditar o outro. Ela ainda tenta desanimar o outro. Ela tenta arrastar o outro para o desânimo dela. Então, cuidado com essas coisas. Usem a inteligência, usem a razão para não permitir que isso aconteça na tua vida de fé, na tua vida na família, na tua vida no trabalho, na tua vida na escola. Porque talvez alguém já tenha dito para você, lá no teu trabalho, que você não vai para lugar nenhum, que você não vai progredir. Talvez alguém já tenha dito para você que na escola você está perdendo tempo, que não vai virar nada. Talvez alguém tenha dito para você, em relação ao filho, em relação à esposa, ao esposo, que não adianta mais. Mas você tem que ter, então, esta esperança que o profeta está dizendo para nós termos. E depois, quando Paulo escreve a Timóteo, ele exorta o bispo para reavivar os dons que ele recebeu de Deus. Não ter medo, não ter vergonha. Ele usa a palavra vergonha, timidez. Porque muitos de nós, e eu vou dizer para vocês, tem muita gente que fica olhando os dons extraordinários e esquece de praticar os dons ordinários. Seria como aquela pessoa que ela fica olhando a nota de 200 e esquece de 20, de 50 que está ali a seu dispor. Esquece que às vezes se ela juntar 4 de 50 dá a mesma de 200, mas ela fica só olhando para a de 200. Ela, opa, está vivo. Ela esquece daquilo que é o pequeno, daquilo que é o ordinário. Então, quando nós falamos aqui, nesta leitura, a respeito disso, é para que você olhe, e eu digo, todos nós temos dons, todos, sem exceção. Todos nós aqui nesta igreja, batizados, batizadas, nós recebemos de Deus o dom do Espírito Santo. Agora, nós temos o dom. Eu não sei, o apóstolo Paulo diz, não vai dar todos os dons para você, mas com certeza você tem dons. Agora, não fica olhando para os extraordinários. Eu nunca fiz um cego enxergar, eu nunca fiz um paralítico levantar da cadeira de roda, então eu não presto, então Deus não ouve minha oração, então eu não tenho fé. Mas às vezes você faz pequeninas coisas que faz a diferença na vida das pessoas. Às vezes você tem esses dons que você não valoriza, mas que você deve então, como diz aqui, olhar para eles. Não ter vergonha de colocá-los a serviço da igreja, de colocá-los a serviço de você mesmo, da tua vida de fé. Quando nós chegamos nesse evangelho, a pergunta que se faz é, como nós estamos vivendo esses dons? Então, nesse evangelho é muito interessante porque Jesus vai dizer, assim quando tiverdes feito tudo que mandaram, dizei, somos servos inúteis. O que Jesus quis chamar a atenção deles e de nós aqui nesse evangelho? Ele quis dizer para nós, porque muitos de nós achamos que quando a gente cumpre a nossa obrigação, o outro fica devendo favor para nós. Né? É a mesma coisa, por exemplo, se é teu dever fazer, então o outro não vai ficar devendo nada para você. E às vezes você ouve uma mãe dizer para o filho assim, eu te dei comida quando você era pequenininho, mas não vem mais que a tua obrigação. Eu fiz não sei o quê, eu fiz aquilo outro. Seria como nós temos a obrigação de participar da Santa Missa aos domingos. E aqui nós estamos, que bonito, que bom. Saímos daqui felizes, cheios da graça de Deus. Mas nunca vamos chegar para Deus e dizer assim, Senhor, o Senhor está em dívida comigo, porque eu vim na missa domingo. Não, você não fez mais do que a tua obrigação. Não fez mais do que devia fazer. Então é isso que Jesus está chamando a atenção quando ele diz isso. Ele diz do empregado. O empregado chegou, qual que é o papel do empregado? É arrumar a mesa, pôr a comida, etc. Tal. Então, é isso que ele tem que fazer. Não está menosprezando o empregado, não é isso, mas é cada um fazendo a sua função, aquilo que lhe é dever de fazer. E não
vai querer depois cobrar de Deus, achar que Deus ficou devendo favor para você. E depois, nós temos nesse evangelho um pedido inusitado dos apóstolos. Eles dizem para Jesus: Senhor, aumentai a nossa fé. E Jesus acolhe o pedido deles, mas ele faz uma advertência. Qual que é a advertência que ele faz? Se vocês tivessem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você falaria para essa árvore aqui de amora, a amoreira: sai daqui e vai lá para o mar. E ela sairia e iria. Mas duvido, isso não aconteceria nunca. Eu posso ficar falando, eu vou morrer, a árvore não vai sair do lugar. É a falta da fé. Por quê? O grande ensinamento que Jesus traz quando ele fala essa frase. Primeiro, lembra que eu falava das pequeninas coisas? Ele vai usar um exemplo de um grão de mostarda. Eu pergunto, quem conhece um grão de mostarda? Que levanta a mão. Tem um pouquinho, mas a maioria não conhece. Nunca viu. Nunca viu nenhum pé de mostarda. Mas se você parasse para pensar, quantas coisinhas pequenas a gente nem sabe que existe às vezes. Eu perguntava agora na homilia anterior, e as pessoas ficaram admiradas. Você sabia que mandioca tem semente? Mandioca tem semente ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Você falou não, né? Mas tem. A mandioca tem semente. Mas ela é tão pequenininha que você nem dá bola para ela. Vocês sabiam que banana tem semente? Sabia? Você come a semente da banana com a banana e nem vê. Você come a semente junto com a banana. Tão pequenininha que é. Então Jesus quis dizer o seguinte: como é que aquela semente pequenininha dá um pé de bananeira daquele tamanho? Como é que uma semente dá aquele pé de mandioca? Vocês sabiam que cana também tem semente? Tem gente que acha que cana não tem semente. Mandioca não tem semente, por quê? Porque a semente é tão pequenininha que se a gente plantar, vai demorar tanto, mas tanto, que é preferível cortar um pedaço da mandioca, jogar na terra, que já brota rapidinho. Joga o toco da cana, que já brota rapidinho. Aí eu volto lá na paciência da primeira leitura, que o Abacuque fala. A gente não tem paciência. É que nem eu sempre lembro, às vezes, né? Hoje tem a genética modificada e etc. Mas muita gente não plantava jabuticaba. E um dia eu fui perguntar para ele: por que você não planta um pé de jabuticaba? Porque eu não vou chupar dela. Porque a jabuticaba vai demorar 15 anos. É muito tempo, esquece. Jesus então dá esse ensinamento: as pequenas coisas podem fazer grandes coisas. Mas outro ensinamento aqui é em relação à fé. Eu chamo a atenção porque na igreja hoje, infelizmente, tem muita gente metido a doutor e quer substituir os bispos, os padres, o papa, que sabe tudo de igreja. Você entra na rede social, está lá o cara dando aula, falando, não, porque isso pode, isso não pode, porque isso é assim, porque isso é aquilo outro, e vai contra o papa, e vai contra o padre, e vai contra o bispo, não sei o que, etc. Tal. Quer dizer, ele está tendo coisa da cabeça dele. Quantas vezes você já não ouviu falar assim, a pessoa falar assim: a fé, a pessoa tem ou não tem fé? Não tem meio termo, ou tem fé, ou não tem fé. E Jesus nesse evangelho está dizendo: é mentira, cuidado com esse discurso. Porque quando eles dizem, aumentai a nossa fé, eles estão dizendo, então, e Jesus acolheu o pedido, que existe pouca fé. E Jesus repetiu, homens de pouca fé. Se Jesus diz que tem homens de pouca fé, é porque tem homens de muita fé. Então a fé tem medida, a fé tem tamanho. E como é que eu aumento a medida? Como é que eu aumento o peso? Como é que eu aumento o tamanho da minha fé? Alimentando-a. Lembra da sementinha que eu falei? Se você não jogar água, não jogar esterco, não adubar, ela pode até morrer e não virar nada. Igual a semente de salsinha também. Mas quando a gente joga água, quando a gente cuida, quando a gente zela, ela cresce, floresce. Então a nossa fé também, ela vai crescer, ela vai aumentar, ela vai florescer na medida que nós a alimentarmos. E como é que a gente alimenta a nossa fé? A gente alimenta a nossa fé através da participação na Eucaristia, nos sacramentos da reconciliação, da comunhão eucarística, da oração do rosário, da adoração ao Santíssimo Sacramento. Olha quantas coisas nós podemos fazer para aumentar e para sustentar e fazer florescer a nossa fé. Então, quando Jesus, neste Evangelho, diz isso, nós precisamos compreender isso que o mundo não compreende. O mundo não aceita um homem e uma mulher de fé.
Porque é aquele que não desiste. Assim como Jesus não desiste de mim. Assim como Jesus não desiste de você. Mas às vezes, você escuta algumas frases que não são cristãs. Vocês já escutaram frase do tipo assim: não vou queimar vela com defunto ruim. Não escutou essa frase? Quer dizer, significa dizer que você não vai perder tempo para tentar ajudar o outro. Porque você não acredita mais nele. Então você não acredita que o milagre pode acontecer. Então, com essa frase que eu digo que não é cristã, aquela outra frase que diz para a pessoa assim: esta é a última chance. Acabou. Se errou aqui, acabou. Às vezes você está falando a última chance para o teu casamento. Você está falando a última chance para a vida do teu filho, que está metido nas drogas. Você está falando que é a última chance que você está dando para ele. E a gente, então, como cristão, como homem, como mulher de fé, nunca devemos fazer isto e nunca devemos desanimar de que Deus pode demorar, mas Ele sempre vem em nosso auxílio e nosso socorro. E digo mais, não depois dê o crédito daquilo que Deus fez na tua vida para outro. Eu lembro aqui, o padre Neuci trabalhou com ele, vai lembrar, o padre Léo, vocês sabem que ele tem uns vídeos, uns DVDs, ele conta muita piada, né? E tem uma que eu acho muito interessante, eu vou resumir para não, já me alonguei demais, mas ele diz assim, que tinha um bêbado, e esse bêbado estava com a garrafa de pinga, hoje está um perigo, né? Metanol, estava com a garrafa de pinga, tontinho, cambaleando e andando. E ele foi atravessar a linha do trem. E quando ele foi atravessar a linha do trem, o pé dele enroscou no arame lá, enroscou lá, e como ele estava muito tonto, ele começou a puxar, tentar tirar a perna, e a perna não saía, ficou presa. E ele começou a ficar desesperado. E nisso que ele está ali desesperado, tentando tirar a perna, o trem apitou lá. Ele falou, meu Deus do céu, o trem vem, vai passar o trem sendo minha perna, eu vou perder minha perna. E aí ele começou a pedir a Deus, Deus do céu, pelo amor de Deus, começou a chamar Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora Cabeça. Ele começou a chamar tudo quanto é santo, vem me tira meu pé daqui, tira meu pé daqui. E ele puxava, e esse pé não saía, ele puxava. Daqui a pouco ele olhou, veio a fumaça do trem, da Maria Fumaça estava chegando, e ele dizia, meu Deus do céu, agora eu vou morrer mesmo, agora não vai ter jeito, etc. Tal. E de repente, quando o trem estava se aproximando, ele conseguiu sair. Ele chacoalhou a poeira, olhou para o céu e disse assim, se não fosse eu ter se desperto, eu chamei vocês tudo, vocês não vão me ajudar. Quantos de nós faz isso? Você liga para todas as paróquias, liga para o Bruno, reza a missa, marca 10, 20 missa, reza o terço, as mães que oram pelo filho, põe o nome aí, está na UTI, está ruim, não sei o quê. Aí a igreja inteira ora, a igreja inteira reza. De repente aquela pessoa sai sã e salva da UTI. Você, em vez de vir à missa agradecer, você vai na rede social. Não estou dizendo que não tem que fazer isso. Mas se você vai, se não fosse o doutor fulano, esse médico excelente, não sei o quê, minha filha foi curada, saiu, etc. Você não lembra da oração de Deus, que talvez tenha sido aquele que providenciou o médico para ir atender sua filha e curá-la. Então, eu encerro pedindo a vocês que lembrem que também nesse início de mês, nós celebramos o dia do nascituro, o dia da vida. É a luta que a Igreja Católica faz para preservar a vida desde a sua concepção até o declínio natural, e a luta, então, contra a morte dos inocentes na questão do aborto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.